Fala galerinha, professor Rafael para falar um pouquinho mais sobre os modelos atômicos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os modelos atômicos. Falamos de Dalton, Thomson, Rutherford. Vamos concluir agora com o Bohr. Bom, este aí é o Bohr. Foi aluno também de Rutherford. Ele conseguiu aí aperfeiçoar um pouco do modelo atômico de Rutherford. Bom, vamos começar. O Bohr descobriu aí que o modelo atômico de Rutherford tinha duas falhas, né? Primeira, letra A, está aqui, ó. Uma carga negativa colocada em movimento ao redor de uma carga positiva estacionária adquire um movimento espiralado em sua direção, acabando por colidir com ela. Ou seja, se eu tivesse um elétron girando como Rutherford dizia e não explicava como ele girava, ele ia num movimento espiral até colidir com o núcleo, criando uma certa explosão. Bom, mas isso não acontece, né? E se não acontecem essas explosões rotineiramente é porque tem que se explicar direitinho como esse elétron está orbitando nesse núcleo, que o Rutherford não explicou. B. Outra coisa que não explicava era, essa carga em movimento perde energia, emitindo radiação. Ora, o átomo em seu estado normal não emite radiação. Então, assim, o átomo ele tem um movimento. E todo movimento, para eu percorrer esse movimento, eu gasto energia. E o elétron não está gastando essa energia. O átomo não está nem absorvendo ali, em determinados momentos, energia, enfim. Como é que se explicava a energia e o átomo e os elétrons? Tinha relação? Como é que era essa eletrosfera? Ela estava meio confusa para a época. Então, o que ele propôs? Então, aqui em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr expôs uma ideia que modificou o modelo do planetário. Então, modificou. Ele praticamente aperfeiçoou. Não dá para dizer que ele criou um modelo exatamente diferente, contrário e totalmente novo. Não, ele aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. O que ele disse? Que um elétron em um átomo só pode ter certas energias específicas. E cada uma delas corresponde a uma órbita particular. Quanto maior a energia do elétron, mais a sua órbita está afastada do núcleo. Então aqui eu tenho um núcleo e essas são as camadas, né? Então o átomo era como se fosse uma cebola para Bohr. E cada uma dessas camadas da cebola tinha uma certa energia. Exigia uma certa energia do elétron, para o elétron estar naquela camada. Ou seja, a energia ela estava no elétron. O elétron, então, ele só podia ficar naquela camada em que comportasse a energia dele, né? E se ele mudasse a energia dele, ele já teria que mudar de camada. Ou seja, as camadas elas têm certos graus de energia. E quanto mais afastado do núcleo o elétron está, quanto mais afastado da camada está do núcleo, mais energia tem esse elétron, tá? Outra coisa, se um elétron receber energia, ele pulará de uma órbita mais afastada para uma órbita mais afastada do núcleo. Ou seja, o átomo vai ficar no seu estado excitado. E por irradiação de energia, o elétron pode cair em uma órbita mais próxima. Ou seja, eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Como é que funciona mais ou menos isso que ele disse? Ele disse o seguinte, então vamos pegar aqui, ó, que está o núcleo, está meio apagadinho, vou fazer para vocês, está o núcleo, tá? Aqui está o que? Está a camada, ela continua para cá, ela continua para lá, enfim. Só para você entender como é que tá. Tá aqui a camada, tá vendo aqui, ó? O elétron está aqui nessa camada, pessoal. Se de alguma forma eu forneço energia para esse elétron e ele absorve essa energia, é aquilo que eu falei. Essa camada comporta esse X de energia que ele tem. Se ele absorver mais energia, ele tem que saltar para uma camada mais externa. É o que ele faz aqui, ó. Ele saltou para uma camada mais externa, tá? Acontece que esse estado excitado, o elétron afastado do jeito que ele está aqui, não é natural, né? Ele quer voltar, né? Ele volta rapidamente para a sua camada de origem. Então ele é excitado, salta para uma camada mais externa, mas logo ele está aqui na situação 2 aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó, primeiro momento, segundo momento. Logo depois ele já volta lá, ó. Ele volta para a sua camada de origem. Só que para voltar, galera, o que tem que fazer? Ele tem que devolver essa energia. Então ele devolve na forma de onda eletromagnética, também chamada de luz, né? Ele devolve na forma do que? De um fóton. É como se fosse um flash.
Ele faz um flashzinho e pluf, devolve essa energia na forma de flash e volta para o seu nível de origem, para o seu estado fundamental, que a gente chama, né? Então aqui em cima o elétron estava excitado, o átomo estava excitado e voltou para o seu estado fundamental. Então essa é a ideia, pessoal. Essas lâmpadas que tem na escola aí de vocês, né? Que tem um gás aí dentro, elas funcionam mais ou menos nesse sentido, né? Os elétrons que estão nos átomos do gás dentro da lâmpada recebem energia elétrica. Esses elétrons saltam para camadas mais externas e, ao voltar, emitem um fóton, luz. Então, o que está acontecendo dentro daquela lâmpada? Os elétrons estão saltando e voltando e emitindo flashes, mini flashes. E esses flashes, somando tudo, minha visão não consegue captar, né, o intervalo entre um flashzinho e outro, né, entre o fóton e outro. O que eu vejo é uma luz homogênea ali, né? Mas enfim, o que acontece naquela lâmpada é isso. Milhares, bilhares de fótons por segundo ali sendo emitidos e a minha visão vê aquilo ali, uma luz homogênea, né? Essa era a ideia do átomo de Bohr. E explicou muito bem, né, como a energia se relacionava com a eletrosfera, com os elétrons que estavam ali na eletrosfera, né? Só para a gente recapitular, então, ficou como aqui? Continuou o modelo atômico aqui, né, clássico, continuou contendo prótons no núcleo. Vou fazer aqui, ó. As bolinhas ficou muito pequeno, vou fazer maior. Então, meu modelo atômico clássico continua tendo um núcleo onde eu vou ter prótons. Vou tentar desenhar aqui um P dentro do que tem próton, tá? E esse aqui que não tem nada eu vou chamar de nêutron, tá? Então esse é meu núcleo. E onde está a eletrosfera? Está aqui. Essa eletrosfera, então, segundo o Bohr, ela vai ter camadas, né? Vai ter lá uma primeira, segunda, terceira e assim por diante, quarta, né? E cada uma dessas camadas tem um nível de energia. Quanto mais afastado eu tiver do núcleo, mais energia tem o elétron, tá? Tudo bem? Mais energia, tá? Então, se o elétron está na primeira camada, ele tem uma energia X. Se ele está na segunda camada, ele tem uma energia maior do que X, tá? E assim por diante. Lembrando que essa parte das camadas aqui eu chamo de eletrosfera, tá bom? Então, esse é o modelo atômico clássico que o Bohr propõe. Ele vem aperfeiçoar, ele introduzir a ideia de energia relacionada ao elétron, que vai ser muito importante para entender como é que os elétrons se distribuem no átomo. Será que eles preenchem as primeiras camadas e ficam mais próximos do núcleo? Será que eles ficam mais afastados do núcleo, mais nas extremidades do átomo? Como é que eles se comportam? Então isso vai ser importante para o nosso próximo tema, que é a distribuição eletrônica. Tá bom, galerinha? Qualquer dúvida aí, deixe seu comentário no vídeo. Sua sugestão também será muito bem-vindo. E é isso aí. Grande abraço.